Fala, meus nobres em Cristo, tudo beleza aí? Eu profetizo que sim. Um beijo do peso mosca. Hoje falaremos sobre um herói muito popularizado pelo universo do UCM, mas bastante subestimado em níveis de poder. Antes mesmo de se tornar famoso com o universo dos filmes, ele já brilhava em façanhas que o colocariam no nível de um peso pesado. No combate de hoje, ele irá duelar contra a Mulher Maravilha, a qual discutiremos aqui se ela tem o suficiente em sua carreira de feitos para vencer o Homem de Ferro em um combate mortal. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e bora lá! Em questão de feitos de força física, Diana sempre perdeu para pesos pesados como Superman, e quando vencia era em realidades alternativas ou com um contexto por trás, seja controle mental feito por um inimigo ou quando o Superman estava deixando. Normalmente, sempre usam questões fora de contexto para definir que ela é superior ao Homem de Aço. Mas e o Homem de Ferro? Ele tem sucessos contra os pesos pesados da Marvel? Sim, em duas disputas de força, ele já travou força contra Thor. Em um momento, ele lutou contra Thor na base da cabeçada e ambos foram iguais neste duelo. E ele também já disputou uma boa queda de braço contra o Deus do Trovão em uma armadura que era obsoleta. Em um momento, ele enfrentou Saruman, um dragão poderoso que era um oponente difícil para uma equipe estando com um super pesado, como Juggernaut ou Vampira, e Homem de Ferro derrotou este dragão. Em outra ocasião, Homem de Ferro, na base dos socos, também conseguiu ferir o Nova e até pegar ele pela garganta para asfixiá-lo. Ou seja, o Homem de Ferro é sim um homem com uma força de respeito. Mas não é só isso os feitos de força física dele. Vamos comentar mais alguns. Já quando se trata de quebrar metais, ele também não é nada defeituoso. Em uma história em quadrinhos chamada Homem de Ferro V3 #42 e Garota Esquilo Infinity Comics, ele destruiu o aço alumínio no puro soco. Em Vingadores Anual #17 é mostrado que para deformar esse metal precisou do Hércules, Fera e Hulk cinza. E em várias ocasiões é mostrado em dados dos quadrinhos como os databooks dos japoneses, só que em versão americana, o Homem de Ferro é colocado nas prateleiras de força do Thor e Hércules. E Hulk, na sua luta contra Magneto, Homem de Ferro lutou com todas as suas forças, e até mesmo a sua energia estava desgastando. Isso porque Magneto estava usando um sistema que lhe permitia drenar a energia dos planetas em volta. Isso aconteceu em Vingadores vs X-Men, e Magneto disse que estava com a força dos planetas que ele estava drenando a energia em suas mãos. E Homem de Ferro estava combatendo essa energia na base do soco. E Magneto disse que essas energias concentradas em suas mãos também poderia empurrar o próprio Sol. Em outra ocasião, Homem de Ferro enfrentou um vilão do Neighbor que podia destruir as forças marianas, mostrando grande nível multicontinental e continental em força física. Já em Homem de Ferro, volume 6, #12 e 13, ele lutou contra o seu vilão, Korvac, que utilizou de todos os elétrons da Terra para ficar forte. E o mesmo disse que poderia enfrentar Galactus. Mesmo isso sendo demais, já é considerável forte o bastante para chegar no nível planetário. Já a Mulher Maravilha, ela também tem ótimos feitos de força, quando ela conseguiu
puxar o planeta Terra, mas nessa questão ela estava com a ajuda de alguns superpesados, entre eles o Superman, pois senão ela não conseguiria isto sozinha. Ela também conseguiu puxar massas lunares, mas com a ajuda de pesos pesados também. Além disso, Mulher Maravilha, uma vez, arrumou o Sol, mas este é um feito fora de contexto, pois o que ajudou aí foi o próprio Apolo. E em um momento que ela também fez este mesmo feito, ela usou uma nave tecnológica para fazê-lo. Mas quais os feitos interessantes de força da Mulher Maravilha? Normalmente, ela é retratada conseguindo aguentar pesos de montanhas ou batendo em mísseis termonucleares, que podem não destruir uma montanha completamente, mas arruinar a sua paisagem de frente, o que é um feito classificado em nível de cidade grande ou cidade. Ela também tem ótimos feitos conseguindo suportar o peso de grandes rochas extremamente pesadas, aviões e objetos pesados, ou veículos pesados como carros, caminhões, tanques de guerra e por aí vai. Ela já enfrentou vários e vários soldados dos Estados Unidos, rebatendo os mísseis, fuzis e tiros com bracelete ou força bruta, pois se os tiros a atingissem, ela se feriria, pois é muito pouco resistente contra coisas perfurantes e lâminas cortantes. É normal também vermos o Homem de Ferro tendo feitos de velocidade impressionante, como sair da Terra até a atmosfera ou vice-versa e voltando em 2 segundos, ou enfrentando oponentes com a velocidade da luz, como o próprio Laser Vivo, ou um outro vilão chamado Newt, classificando o Homem de Ferro nessa velocidade da luz, mas ele tem outros feitos impressionantes além disso, que vamos comentar agora. Temos aqui o Homem de Ferro escapando do evento de horizontes de um buraco negro na base da velocidade de viagem. Não é só o Homem-Man que consegue fazer essas coisas. Além de combater o laser vivo que possui efeitos acima da velocidade da luz, ele também já conseguiu interceptar o Sentinela, que estava dando uma meia volta na Terra nesta ocasião. Tony Stark já também conseguiu fazer ações em picos segundos, uma velocidade a níveis velocistas da DC. Além disso, o Homem de Ferro conseguiu reagir a mais feixes de luz. Outra façanha impressionante é que ele lutou em milissegundos. Mas também não só isso. Ele saiu de Plutão até o Sol e voltou em questão de segundos. Um feito extremamente impressionante em sua batalha contra Thanos ao lado de Thor. A Mulher Maravilha no universo da DC é um exemplo de velocidade. Ela acompanhou o Flash em velocidade de corrida que estava correndo em 9.000 milhas por hora. Ela também já conseguiu reagir aos lasers da Supergirl e do Super-Homem e bloquear mísseis que seriam fortes o bastante para ferir Mongu, de acordo com o quadrinho. Mas o seu feito mais impressionante, com certeza, é quando ela conseguiu reagir e se defender dos cascos de um deus antigo que se espalhou pelo universo e atacou a Mulher Maravilha de várias direções do universo. E mesmo assim, ela foi rápida o bastante para combatê-lo. Mulher Maravilha muitas vezes é vista reagindo a lasers e a balas, e também a raios, colocando ela em velocidade de milhões a quintilhões de vezes acima da luz, por reagir a disparos que vieram da direção de vários cantos do universo. Analisando os feitos de ambos, é correto afirmar que o Homem de Ferro é muito superior à Mulher Maravilha em força física.
Vemos que a Mulher Maravilha tem dificuldade em levantar massas solares ou enfrentar superpesados diretamente, perdendo em pouco tempo de combate, enquanto o Homem de Ferro é mais duradouro em combates contra superpesados, superiores à Mulher Maravilha em força e resistência, como personagens do tipo Thor, Surfista Prateado, o Terrax, o Hulk e também o Coisa, que é superior em força e resistência, embora Coisa seja inferior em velocidade à Mulher Maravilha. Mas mesmo assim, o Homem de Ferro tem feitos de enfrentar arautos do Galactus, como dito antes, o Surfista Prateado e o Terrax, e dar a eles boas lutas, assim como ele também dá boas lutas ao Thor quando eles entram em um confronto de X1. E como vimos, o Homem de Ferro é superior ao nível planetário, conseguindo enfrentar um Magneto energizado com massas solares que davam a ele a força do Sol. O Homem de Ferro também já enfrentou o próprio Visão, que recentemente conseguiu resistir ao calor do Sol. Além disso, o Homem de Ferro resistiu a várias e várias armas nucleares se explodindo nele. E tem outros feitos interessantes, como resistir às marteladas do Thor, e os seus campos de força também são extremamente poderosos, que dariam ainda mais um apoio em sua resistência, conseguindo resistir aos disparos de energia do Ultron, que podia matar o Thor em um ataque bem dado. Já na questão velocidade, ambos têm feitos reagindo a coisas que atravessam universos, como o Deus estilhaçado ao qual a Mulher Maravilha reagiu. Mas o Homem de Ferro tem um feito impressionante também, que é reagir ao Mjolnir, que estava vindo de várias distâncias do universo, e o Homem de Ferro conseguiu interceptar o Mjolnir, o que é uma velocidade tão equilibrada quanto reagir ao Deus estilhaçado, colocando os dois no mesmo nível em velocidade de reação e combate. Agora, o que irá definir neste combate é a resistência e a versatilidade. E o Homem de Ferro tem equipamentos de tecnologia muito superiores. Seus propulsores podem aumentar ainda mais a sua força física combinado a um poder destrutivo gigante. E combado a sua resistência superior à Mulher Maravilha e uma velocidade equilibrada a ele, o Homem de Ferro vence em força, resistência e poder destrutivo dos propulsores. Então, neste duelo, Mulher Maravilha perde. E temos neste combate um resultado favorável para a Marvel, vencendo de 1-0 até o presente momento nesta primeira análise de Marvel vs DC.